Bom, pessoal, então vamos apresentar aqui a nossa segunda aula teórica, né? Uma aula bastante breve, na qual a gente vai falar sobre circuito equivalente, associação de resistores, tanto em série quanto em paralelo, e os circuitos divisores de tensão e os circuitos divisores de corrente. Lembrando que na última aula a gente viu o que era corrente, tensão e potência, né? A gente apresentou esses conceitos e apresentamos também a lei de Ohm junto com as leis de Kirchhoff. Tá? Bom, pessoal, primeiro vamos falar então sobre circuitos equivalentes, né? Então vamos definir o que são esses circuitos equivalentes. Então, a definição, né? Vamos supor que a gente sejam dois circuitos, né, encapsulados dentro das caixas A e B e não se sabe o que existe dentro dessas caixas. Então, a gente tem aqui um circuito, na verdade, um conjunto de elementos de circuitos, né, dentro dessa caixa A. Então, dentro dessa caixa A, a gente pode ter fontes de tensão, de corrente, de resistores. E aqui na caixa B, a mesma coisa, né? Pode existir fontes de tensão, fontes de corrente e resistores. Então, eu pego esse conjunto de elementos, eu coloco ele dentro de uma caixa, né? Eu separo eles, né? Esses elementos. De tal forma que existem só dois fios ligando essas duas caixas, né? Esses dois conjuntos de elementos de circuito. Nesse fio passa uma corrente I, a gente define dois nós, né, o nó C e o nó D, e a gente fala que existe uma tensão V entre esse nó C e o nó D. Bom, pessoal, mas se a gente desconectar a caixa B e substituir ela por uma caixa B equivalente, então eu estou tirando todos esses elementos dentro da minha caixa B e substituindo por outros elementos e chamando essa caixa de B equivalente. Tá? Se eu fizer isso e a tensão entre V, a tensão V entre C e D for igual nos dois casos, né? Então VCD é igual a V' de CD, e a corrente I foi igual à corrente I', né? Então, se eu substituo todos esses circuitos dentro da caixa B por outros circuitos e chamo essa caixa de B equivalente, se a minha tensão e a minha corrente nesses fios que ligam essas duas cargas, elas não se alteram, mesmo eu fazendo essa substituição, eu digo que o meu circuito B é equivalente ao meu circuito B equivalente, B EQ, tá? Dessa forma, pessoal, se esses circuitos são equivalentes, todas as tensões e correntes que existem nos elementos de circuito da caixa A, nos dois casos elas são iguais. Se eu uso B ou se eu uso B equivalente, não interfere no que acontece em A. Bom, então isso é a definição de circuitos equivalentes. Bom, vamos ver isso através de um exemplo, né? Dado o circuito elétrico abaixo, composto por uma fonte de tensão e 7 resistores ligados em série. Tá? Ligação em série quer dizer que um resistor ele é ligado depois do outro, né? Como se fosse uma fila de resistores. Tá bom? Vamos separar esse circuito em duas caixas, né? Vou pôr a primeira caixa, que eu vou chamar caixa A, que envolve somente a fonte de tensão VS, e vou ter uma segunda caixa que envolve o conjunto de resistores ligados em série, tá? R1, R2, R3, R4, R5, R6 e R7. Então, eu estou pegando e separando o meu circuito em duas caixas, A e B, nesses nós aqui, que são os nós
A e H. Beleza? De tal forma, pessoal, que eu quero obter uma caixa, né, um B equivalente da caixa B, de modo que eu quero simplificar o meu circuito. Eu quero que o meu B equivalente seja mais simples do que o meu B. Preferencialmente, o que eu quero, na verdade, né, é que eu tenha uma única resistência que represente, né, todas essas resistências ligadas em série. Bom, então eu quero obter uma caixa B equivalente com somente um resistor. Bom, de tal forma que IS, né, que é essa corrente que sai da minha fonte, ela seja igual nas duas situações, né? Tanto eu usando B quanto eu usando B equivalente. Para isso, pessoal, basta que o meu R equivalente, né, o meu resistor equivalente, ele seja a soma, né, a soma simples dos resistores ligados em série, né? Então, nesse caso aqui, a soma de R1, R2, R3, 4, 5, 6 e R7. Beleza? Então, com isso, a gente faz com que esse circuito aqui dentro da caixa B seja equivalente a esse circuito aqui na caixa B equivalente. Bom, vamos ver um exemplo, né, pessoal, de aplicação, né, dessa associação em série de resistores, né? Dado um circuito composto aí por uma fonte de tensão, né, conectada a dois resistores ligados em série, tá bom? E essa é a corrente que circula pelo circuito, né? Eu estou colocando ela nesse sentido aqui, né? Está saindo da fonte e indo em direção aos resistores. Esse sentido poderia ser o contrário. Se eu quisesse falar que essa corrente está voltando aqui, eu poderia colocar isso, né? A hora que eu fizer os meus cálculos lá para achar essa IS, um resultado vai dar um negativo do outro, né? Se eu coloco IS para cá e acho o valor, sei lá, de 3 amperes, se eu colocar IS, na verdade, orientada para cá, a hora que eu fizer meus cálculos, eu vou achar menos 3 amperes. Bom? V1 é a tensão sobre R1 e V2 é a tensão sobre R2. Então, defino as polaridades aqui de R1 e R2. Também da mesma forma, pessoal. V1 podia ter o terminal negativo em cima e o terminal positivo embaixo. V2 poderia ter o terminal negativo em cima e o terminal positivo embaixo. Não tem problema. Na hora que nós fizermos os cálculos, né, um resultado vai dar o oposto do outro, o negativo do outro. Tá bom? Mas nesse caso aqui eu escolhi essa polaridade aqui. Tá bom? Para V1 e para V2. Primeiro passo, pessoal, vamos achar a R equivalente do circuito, né, que é muito simples, R1 mais R2. Então, a R equivalente aqui é a soma dessas duas resistências. E vou calcular IS pela lei de Ohm. Então, IS, na verdade, IS, né, é VS sobre R equivalente. Tá bom? Então, IS é VS sobre R1 mais R2. E depois eu calculo V1 e V2. V1, pela lei de Ohm, é R1 vezes IS. Né? Se a gente olhar aqui. R1 IS é VS sobre R equivalente. Então, vai dar o resultado que V1 é VS, que multiplica R1 sobre R1 mais R2. Tá? O mesmo raciocínio nós vamos aplicar para V2. Tá bom? V2 é igual a R2 vezes IS. IS é VS sobre R equivalente. Então, o resultado final, VS é igual V2 é igual a VS, que multiplica R2 mais R1 mais R2. Bom? Se a gente aplicar a lei de Kirchhoff das malhas, a gente vai ver que menos VS mais V1 mais V2 é igual a zero. Então, V1 mais V2 tem que ser igual a VS. Bom? Por que esse circuito chama circuito divisor de tensão, pessoal? Porque a tensão VS ela é dividida, né, entre o resistor R1 e o resistor R2. Quanto maior R1, maior parte da tensão VS fica em V1. Quanto maior R2, maior parte de VS fica sobre R2.
é diretamente proporcional a R1. V2 é diretamente proporcional a R2. E V1 mais V2 é igual a Vs. Beleza? Então esse é um circuito que a gente chama de divisor de tensão, que a gente utiliza muito na engenharia elétrica, né? Se a gente tem uma tensão elevada, Vs, e quer diminuir o valor dela, a gente pode utilizar esse tipo de circuito, que é o circuito divisor de tensão. Tá bom? Bom, vamos mais um exemplo, né, do que a gente estava falando anteriormente, que são os circuitos equivalentes, né? Bom, dado o circuito abaixo, né, composto por uma fonte de tensão e 4 resistores ligados em paralelo, tá? Dessa forma aqui. Da mesma forma, vou pegar esse circuito, a fonte, e falar que ela é uma caixa A, e vou falar que a associação em paralelo dos resistores é uma caixa B. De tal forma que eu quero achar um resistor que seja um único resistor e que seja equivalente a esses resistores ligados em paralelo. Para isso, basta que eu selecione o valor da resistência do meu resistor equivalente dessa fórmula aqui. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. Bom, então o R equivalente dessa associação em série de resistores é dado por essa fórmula aqui. Beleza? Vamos aplicar isso também em outro exemplo, pessoal. Um circuito que é chamado de circuito divisor de corrente. Bom, dado o circuito composto por uma fonte de corrente ligada a 2 resistores, conectada a 2 resistores ligados em paralelo. Então a gente tem uma fonte de corrente S ligada a 2 resistores em paralelo. Vou chamar a corrente que passa em R1 nesse sentido de I1 e a corrente que passa em R2, chamar ela de I2 e eu falar que ela está nesse sentido aqui, de cima para baixo. E vou chamar essa tensão, né, entre o nó A e o nó B de V. Tá bom? Todos os sentidos dessas correntes e as polaridades dessas tensões poderiam ser de outra forma. Tá bom? O que aconteceria que o resultado daria oposto. Bom? Então, o primeiro passo, pessoal, calcular o R equivalente, né? Então, o R equivalente, nesse caso aqui, é 1 sobre o R equivalente, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tá bom? Isso aqui faz com que o R equivalente seja igual ao produto de R1 por R2 dividido, né, pela soma de R1 por R2. Bom, feito isso, eu calculo V, né, que é essa diferença de tensão entre os terminais A e B, entre os nós A e B. Tá? Essa diferença de tensão eu calculo pela lei de Ohm. V é igual a IS vezes o R equivalente. Tá? Então, V, que é essa tensão entre A e B, é igual a IS sobre o R equivalente, que é essa fórmula que eu acabei de dizer. Beleza? Então, calculado V, eu posso calcular I1 e 2 também pela fórmula, pela lei de Ohm. I1 é V sobre R1 e 2 é V sobre R2. Então, I1 vai ter essa fórmula aqui, IS, que multiplica R2 sobre R1 mais R2, e 2 é IS, que multiplica R1 sobre R1 mais R2, de tal forma que IS é igual a I1 mais I2, se a gente aplicar a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó aqui de cima. Beleza? Diferente do circuito divisor de tensão, pessoal, quanto maior a corrente R1, quanto maior a resistência R1, desculpa, maior a corrente 2. Quanto maior R2, maior a corrente em R1. Beleza? Quanto mais eu tenho resistência no ramo do meu circuito, mais a corrente passa no outro ramo. Tá bom? Então, esse aqui também é um circuito muito utilizado em engenharia elétrica, que é o circuito divisor de corrente. Bom? Bom, pessoal, então a aula de hoje é basicamente isso, né? A gente vê, né? A gente entendeu o que é um circuito equivalente e fez o equivalente de uma associação em série de resistores e o equivalente de uma associação em paralelo de resistores. E vimos dois tipos de circuito elétrico que são muito utilizados, que são os circuitos divisores de tensão e os circuitos divisores de corrente.
Bom? Então é isso, pessoal. A aula de hoje teórica é bastante rápida, né? É só isso. Os conceitos também são muito fáceis. Eu acho que vocês já tenham visto isso ao longo da vida, tá? Então eu vou pedir agora para vocês fazerem o questionário 2, né? Descrito lá nas notas de aula, a nota de aula 2, né? Que trata de circuitos de corrente contínua, e acompanhar os exemplos no livro texto que eu estou sugerindo para vocês. Tá bom? Então é isso, pessoal, a aula de hoje.